O abandono escolar entre crianças e adolescentes cresceu no Brasil durante a pandemia, alcançando um número trágico, quase 1.400.000 alunos. Isso significa 4% de todos os matriculados no ensino básico. Mas esse índice de abandono muda de acordo com a região do país. Em estados do norte, por exemplo, o número é 4 vezes maior do que a média nacional. Os dados foram divulgados pelo Unicef, considerando levantamentos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o chefe de educação do Unicef no Brasil, Ítalo Dutra. Ítalo, bom dia, obrigado pela entrevista. Nós estamos aprofundando um fosso que já existia e nós não sabíamos como tapar entre estudantes mais pobres da rede pública, de regiões mais pobres do país e alunos da rede privada que têm acesso, por exemplo, a bom computador, a bom sinal de internet para o ensino remoto, né? Como é que nós vamos fazer para diminuir essa distância, hein, Ítalo? Bom dia, Colombo, bom dia, Elisa. Para nós, eu acho que uma questão importante, eu acho que é o que você ressaltou aí, existem populações de determinadas áreas geográficas, de um determinado nível socioeconômico, e inclusive, enfim, determinadas etnias, porque pretos, pardos e indígenas sofrem mais com o abandono escolar do que brancos, que têm historicamente sofrido com a exclusão escolar, né? E com o atraso escolar também, se a gente colocar esses dois indicadores nesse contexto. Essencialmente, agora, nós precisamos ir atrás dessas crianças e adolescentes. A gente precisa saber onde elas estão e trazê-las de volta para a escola o mais rápido possível. Uma vez que a gente precisa entender que a gente vinha numa década aí uma diminuição gradual, lenta, mas gradual, do número de crianças e adolescentes fora da escola. E o que acontece? O que a gente observa com os dados a partir da PNAD Covid-19, você citou aí logo no início a taxa, o abandono, né? Mas a gente também tem que entender que houve um grupo grande de crianças e adolescentes, bem maior que esse número de abandonos, que se consideravam matriculados na escola, mas que passaram um ano inteiro sem conseguir acessar as atividades remotas, seja por falta de internet, seja por condições físicas mesmo, ou mesmo porque migrou de um bairro para outro de uma cidade, mudou de cidade por causa da necessidade da família de encontrar sustentação econômica, né? Enfim, perdeu o emprego, perdeu a fonte de renda, vai migrar para achar outras oportunidades de renda em outros lugares. Então, a gente tem esse contexto aí, que é um contexto que nos preocupa. Para nós, esses números mostram a gente quase que volta uma década, ou mais, um pouco mais que uma década, o que a gente tinha de números de crianças e adolescentes fora da escola, e a gente precisa trabalhar muito rapidamente para isso, para poder mudar essa situação e não ter um impacto ainda maior numa geração inteira. Se a gente somar os que abandonaram, mais os que não conseguiram ter acesso à escola no ano passado, a gente vai para quase 5,5 milhões de crianças. Pois é, Ítalo. E como faz essa reconexão da criança, do adolescente para a escola? Como que é esse trabalho de formiguinha, acredito eu, de conseguir chegar até a família nas mais diversas situações, enfrentando os diversos problemas, principalmente o desemprego, que é um retrato desse momento de pandemia? Que poder de convencimento para conseguir puxar de volta esse aluno para dentro da sala de aula? Bom, Elisa, acho que a primeira questão que a gente tem que entender é que a gente precisa ir atrás, ou seja, fazer, como você disse, um trabalho de formiguinha que a gente chama de uma busca ativa. Ir na casa, conseguir contatar por telefone a partir da escola. O Unicef, junto com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, a gente tem uma estratégia chamada Busca Ativa Escolar, que já está funcionando desde 2017. No ano passado, a gente até final de dezembro do ano passado, a gente conseguiu cerca de achar e devolver para a escola mais de 80 mil estudantes, mas a grande questão aí é descobrir que motivos levaram esses meninos a estar fora da escola. Então, é uma questão de convencimento, mas compreender que todas as políticas públicas têm que trabalhar juntas para que esse menino volte para a escola, ou essa menina volte para a escola e consiga estar na escola, permanecer na escola sem abandonar novamente. Então, a gente precisa descobrir os motivos. Vários dos motivos que a gente consegue observar nesse contexto têm a ver com uma série de ações que não são necessariamente de dentro da escola, como questões relacionadas à saúde da criança, adolescente ou dos seus familiares, algumas questões que estão talvez mais relacionadas a uma questão
que a gente também está vendo um aumento nesse momento, que é trabalho infantil. Então, temos que enfrentar isso de uma maneira mais sistêmica, ou seja, entender que o sistema de proteção social precisa trabalhar junto com a escola para que isso aconteça. E, obviamente, a gente precisa reduzir essas desigualdades, né? O Brasil já era um país muito desigual antes da pandemia, e com a pandemia, essa desigualdade, digamos assim, o fosso se abriu ainda mais. Oi, Toller, qual é a avaliação de vocês sobre abrir ou fechar a escola nesse momento? Aula presencial ou não? Em São Paulo, por exemplo, houve um embate da Secretaria de Educação com o sindicato de professores que não queria voltar. No Rio tem ameaça de greve dos professores da rede pública que só querem voltar depois da vacinação. Como é que vocês avaliam essa situação que nós estamos atravessando? Colombo, acho que para nós, e o nosso ponto de vista é de olhar para o melhor interesse da criança. Acho que isso é uma questão super importante. Esse número imenso de crianças e adolescentes fora da escola, se a gente, de fato, não trouxer ela de volta para o convívio escolar, a gente corre o risco de perdê-la, né, para sempre, olhando para o caso da educação básica. Para nós, a gente tem advogado muito fortemente, com muita clareza, pela reabertura segura das escolas, o que significa, obviamente, não é reabrir do jeito que estava antes ou de qualquer jeito, mas reabrir garantidas as condições de proteção à vida e à saúde das crianças e adolescentes, dos profissionais da educação. E isso requer paciência, requer um bom planejamento e requer um bom diálogo. A gente fez um estudo tentando entender quais eram os motivos que levavam as pessoas a, de fato, não querer, as famílias em especial, a não querer retornar à escola, e há uma clareza. A gente está com medo, as famílias, os professores estão todos com medo. Então, para a gente vencer esse medo, a gente tem que trabalhar juntos, professores, profissionais da educação, Secretaria de Educação, as próprias famílias, para poder reabrir a escola de forma segura. Fazendo rodízio de estudantes, diminuindo o número de estudantes por sala de aula, garantindo a ventilação, garantindo estações de lavagem de mão. Então, todas essas condições, digamos assim, precisam ser de um planejamento sério, imediato e coordenado com todos esses atores. Ítalo, para quem não vive em sua família ou nunca viveu essa situação de abandono escolar, pode ser até um pouquinho difícil compreender, né? Peraí, mas cadê a autoridade dos pais? Como assim a criança não vai para a escola? Eu pego meu filho e deixo nas... Existem construções diferentes de famílias, né? E que muitas vezes isso é difícil de compreender. Na hora de levar essa criança para dentro da escola, o que precisa acontecer dentro da escola para que a criança queira ficar lá dentro? A gente sabe que um dos motivos de conexão da criança com a sala de aula, infelizmente isso é triste demais, é a fome, né? A criança faz a única refeição dela dentro da escola. Além disso, de que maneira tem de ser a escola para essa criança querer voltar para dentro da sala de aula? O quão atrativa está a escola, principalmente pública, para essa criança querer ficar dentro? Então, Elisa, eu acho que você toca num ponto, para nós, particularmente importante. A escola, ela faz parte do sistema de proteção social. Ela sozinha não resolve todas as mazelas, obviamente. A escola é o lugar da aprendizagem, do desenvolvimento das crianças e adolescentes, mas ela tem que estar inserida nesse sistema de proteção. Como você já mencionou, a segurança alimentar de muitas crianças depende da merenda escolar, que é um programa nacional que funciona super bem e, portanto, a gente tem aí uma conexão importante. A escola também é o lugar do acolhimento e da proteção contra a violência. Sabemos que a violência doméstica, nesses últimos meses, enfim, por causa da pandemia, aumentou e ela atinge, obviamente, preferencialmente as mulheres, a gente sabe disso em função da própria construção social desse contexto familiar, mas as crianças e adolescentes sofrem também com violência doméstica. E a escola é um importante lugar, não para resolver a violência doméstica, mas para referenciar os casos que ela eventualmente indicar para a rede de proteção social. Então, mais uma vez, a gente não consegue pensar na escola isolada como se ela sozinha conseguisse resolver as coisas, mas ela é um lugar muito importante, porque é dentro dela que talvez a gente tenha, entendendo a escola como um instrumento do Estado, um lugar onde a gente pode olhar por mais tempo as condições das crianças, seja de saúde, de proteção contra a violência, segurança alimentar, dentre outras. Saúde mental, que é um outro ponto importante que a gente fala pouco, mas a gente considera que, em especial, crianças e adolescentes são vítimas invisíveis da pandemia nesse contexto, porque
a falta de convívio com a escola, com seus outros colegas, o isolamento, isso provoca, sim, uma série de outras questões que envolvem saúde mental. Então, esse é o conjunto de contextos que a gente precisa lidar nesse momento e a gente tem que entender a importância crucial da escola nesse papel também de proteção social. Não sozinha, mas também como um elemento importante. Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, para o Novo Dia. Até uma próxima, hein, Ítalo? Até mais, gente. Um abraço. Muito bom, esclarecedor esse momento para todos nós.